Honestidade é uma das virtudes que a gente mais busca, que a gente mais anseia ver nas pessoas, principalmente em âmbito político. Só que, olhando para nós, será que nós somos honestos? Será que eu, Everson HMS, sou honesto? Claro que todos nós temos defeitos. Claro que você tem defeito, né? Todos nós, ninguém escapa, nenhum ser humano. Mas vamos falar aqui de honestidade. Eu vou citar alguns exemplos e vou chegar a extremos para que a gente consiga compreender aonde a gente erra, aonde a gente poderia mudar. Se a gente quer que um político seja melhor, será que eu estou sendo coerente com o que eu estou buscando? Ou será que eu estou querendo apenas satisfazer a minha vontade em detrimento de uma mudança de atitude de outra pessoa? Só que eu não tenho moral para exigir isso. Vale a reflexão, vamos lá. Vou citar 3 exemplos meus. Cara, há um tempo atrás, mais ou menos uns 6 meses atrás, meu pai estava querendo mudar aqui a TV a cabo, né, coisa do tipo e tal. E aí veio um rapaz, tal, ó, eu tenho esse aparelhinho aqui e tal, que decodifica os canais, tal, você não precisa ficar pagando mensalidade, etc e tal. Você deve conhecer, né? Você mesmo deve conhecer vários, né? Aparelhinhos com essa finalidade. E aí meu pai pediu opinião, eu falei, pai, isso aí é ilegal, isso aí é roubar. Como assim roubo? É roubo. Ué, se tem uma empresa que teve que suar, que teve que trabalhar para ter posse de um satélite, porque é necessário. Uma das formas como você consegue perceber se você está especificamente nesse setor. Vou citar outros exemplos já já, tá? Mas vou citando esse exemplo porque aconteceu comigo, né? E é uma coisa que eu sempre luto. Se você quiser saber, putz, vai em uma grande empresa e pesquisa se ela tem um satélite próprio. Porque só empresas que têm um satélite conseguem transmitir o seu sinal, transmitir de forma legal, né? Recolhe imposto, etc e tal. Só que é difícil ter um satélite, é muito caro, são milhões de reais, de dólares, para uma empresa fazer a aquisição do seu próprio satélite e difundir o seu espaço. Outras empresas que não querem fazer esse investimento brutal, até porque não tem cacife, né? Tem que lutar por anos para conseguir angariar capital e investir dessa forma. O que fazem? Investem num pessoal que manja de decodificação, nos hackers, né? E tipo, bom, vamos desenvolver um aparelhinho que é muito menor o investimento, bem mais barato, e ele consegue decodificar os canais, entrar em contato com o satélite, enfim, faz uma gambiarra do caramba lá, e enfim, consegue fazer isso. E difunde isso a nível nacional. Tem uma empresa, não vou falar aqui a nacionalidade, mas se você fizer uma pesquisinha um pouquinho mais a fundo, eu já fiz, né? Você vai ver que tem uma empresa que ficou gigantesca, milionária, bilionária, que conseguiu fazer isso, né? E aí depois surgiram várias outras. Então isso na realidade o que é? Esse primeiro exemplo. Você está roubando o sinal, você está roubando dinheiro daquela empresa que teve que lutar para fazer isso. Isso é honestidade? Não, isso não é honestidade. Entende? Imagina você, foi até o exemplo que eu dei pro meu pai, imagina você, luta para construir algo, não vou nem dizer empresa, às vezes você não é empresário, vamos ser um pouquinho mais familiar, você luta para construir sua casa. Você teve que suar pra caramba, construir uma casa não é para qualquer um, ele tem que suar, tem que lutar por anos. Aí, em um dado momento, se faz necessário você fazer a aquisição aí de 10 mil tijolos. Quanto que custa um tijolo? Vou chutar aí, sei lá, R$2, R$1,50. 10 mil vai dar, vamos dizer aí, 20 mil reais. 15 mil reais. Putz, 15 mil reais é fácil cair do céu? Jamais. Aí você deixa lá seus tijolos, aí não chega uma criatura lá e rouba tudo. Putz, 15 mil reais foram jogados no lixo. Você ficaria feliz? O que você faria? Você iria fazer uma denúncia, no mínimo, ou então você iria sair procurando, pedir informação, quem que fez isso, quem que fez aquilo, e poderia terminar de uma forma ruim, quiçá trágica, não é? Mas pô, nós estamos falando de honestidade. Essa pessoa que roubou seus tijolos não foi honesta, ela roubou. Só que quando você rouba esses mesmos 15 mil, ou até muito mais, né, de uma outra pessoa, de uma forma maquiada, porque é assim que funciona esse tipo de exemplo que eu estou citando de primeiro momento. Você está sendo honesto ou não? Entende? Então, já dizia o texto bíblico, né? Quem não é honesto nas pequenas coisas jamais será nas grandes. Cara, quem tenta justificar isso, está tentando justificar a sua fraqueza.
que é a desonestidade. Está tentando justificar a sua atitude para continuar fazendo errado. E aí, será que você tem moral para pedir para aquele seu familiar ou então para aquela pessoa que você queria tanto mudar de atitude mudasse? Vou citar outro exemplo. Eu faço bastante também trabalhos online, né, de internet. E eu uso bastante alguns softwares. E eu tinha o costume de craquear. Quem mexe com internet aí sabe o que significa isso. Que nada mais é do que, putz, eu não tenho R$ 1.500 para pagar, né, para um programa desse, para uso vitalício. Então, o que eu vou fazer? Vou buscar um códigozinho aí tal que engana a empresa e, tipo, vou fazer o uso. E aí isso me incomodou. Assim que logo nessa época que eu estava conversando com meu pai, isso me incomodou também. Falei, putz, se eu estou falando isso para ele, eu tenho que começar a fazer isso comigo. Tá vendo, cara? Quando você tem a intenção, não é que você vai mudar o mundo, não é que você é o melhor de todos, não, todos nós somos errantes, como eu disse de primeiro momento. Só que quando a gente está caminhando para lá, a gente começa a ver um monte de corrupção dentro da gente. É aí que tá. Se você não muda você não muda o mundo. Quem diz isso é quem? Ah, não lembro. É um grande aí da história da humanidade. Enfim, é exatamente isso. Se você não muda você não muda o mundo. Jamais. Só que, vamos ser modestos. Não estou falando assim de mudar o mundo literalmente, mas de você pelo menos ter moral para solicitar um mundo melhor. Entende? Você não pode ser incoerente com seus valores. Vamos lá. E aí eu falei, putz, eu não posso continuar fazendo isso. O software que eu estou usando agora, estou trabalhando com animação, estou pagando a mensalidade todos os meses. Porque, ó, vamos citar extremos. Eu falei que eu ia citar extremos, né, no começo deste vídeo. Se de repente todo mundo começa a craquear os programas, ou seja, não pagar o que a empresa que criou ele solicita. Ah, mas é muito caro. Isso aí é um outro departamento que a gente tem que discutir em outro vídeo. Questão de ser muito caro ou não, porque envolve pobreza, envolve muita coisa, né? Mas vamos deixar isso para um outro tema. Mas vamos lá. Se todo mundo começa a fazer isso, o que vai acontecer com aquela empresa? No extremo dos casos, ela vai falir. Porque ela não ganha de ninguém, logo, ela vai falir. Não tem por que ela continuar produzindo algo que ela não está recebendo por nada. Certo? Se ela fale, o que acontece? Olha só as consequências agora. Se ela fale, o que vai acontecer? Vai ter menos empresas que fabricam aquilo no mercado, concorda? Se tinha 3 empresas, agora só tem 2. Por quê? Porque uma faliu. Por que ela faliu? Porque você, ao invés de pagar para ela, começou a craquear os programas. Beleza. Tendo menos empresas, significa que tem menos concorrência. Tendo menos concorrência, o que aquelas 2 vão poder fazer? Bom, vamos encarecer agora os nossos produtos, já que uma concorrente foi embora. Se aquela pessoa que precisa não comprar de um de nós 2, ela não tem de quem comprar, então a gente pode encarecer um pouco mais. Tá vendo o que começa a acontecer? Você começa a ser prejudicado, eu começo a ser prejudicado. Entende? Então, de forma indireta, a gente só se ferra quando a gente é corrupto, quando a gente é desonesto. Citando um outro exemplo. O terceiro exemplo agora. Ontem mesmo isso me aconteceu. Estava mexendo com os meus trabalhos e tal. E aí apareceu um anúncio que me chamou muita atenção. Um anúncio me convidando para ir para uma outra plataforma assistir um podcast que estava sendo transmitido só nessa outra plataforma. Eu, que não sou nada bobo, né? O que eu já fiz logo direto? Não, eu não quero instalar esse app dessa outra plataforma. Já tenho tantos app no meu celular, eu vou instalar isso. Não, sabe o que eu vou fazer? Eu vou ver aqui mesmo, nesse site que eu já estou vendo, se alguém não já copiou esse podcast e colocou aqui. Zona de conforto. Eu vou baixar para depois ter que... Não, já vou ver por aqui mesmo. E eu achei. Já tinha uma pessoa que já tinha copiado o podcast da outra e jogado na que eu estava assistindo. Certo? Só que antes de clicar no play, o que eu pensei? Será que é certo o que eu estou fazendo? Porque, vamos ver bem. Se eu assistir aqui, eu estou meio que desvalorizando a boa... questão de ser boa ou não, mas vamos lá, você vai me entender. A boa iniciativa daquela empresa, que é o quê? De querer crescer, de querer dar diversidades, segmentar um pouco mais o nicho, né? Pra gente não ficar dependendo só de um ou 2. Eu tô sendo desonesto com aquela pessoa, porque ela pagou, ela fez um anúncio pagando, chamando para ir para a plataforma dela. Por que ela fez isso?
Porque, no mínimo, ela quer crescer. Se ela está bem intencionada para fazer uso desse dinheiro ou não, também é outra história. Isso aí a gente tem que fazer outra história. Mas eu estou querendo só que você entenda o conceito de toda coisa. Ela está querendo que eu vá para lá. Vamos supor que ela tem a melhor das intenções. Se eu não faço isso, se eu consumo aqui, ela está gastando dinheiro à toa. Se todo mundo começa a fazer isso, ela não tem por que mais gastar dinheiro com anúncios e ela não tem mais por que existir. Ela vai deixar de existir. Resumo da obra. A gente vai ficar dependendo de apenas uma plataforma, no extremo dos casos, tá? De uma ou duas plataformas que, se no futuro quiser mudar a sua política de adesão, a gente se ferra. Por quê? Porque já que eu estou dependendo só de um ou de dois, eu estou comendo na mão daquele. Você está entendendo? Então, antes de clicar no play, eu falei, não, se eu quiser assistir esse podcast especificamente, eu vou fazer questão de sair da minha zona de conforto, baixar aquele outro app e eu vou assistir lá. Nem que depois eu desinstalo, mas eu vou assistir lá para incentivar a boa atitude, atitude de forma legal, já tô indo, tá? De forma legal daquela empresa, entende? Então, cara, é isso. Com coisas simples, a gente muda a nossa vida. Pelo menos a nossa vida. E a gente estimula, no mínimo, uma atitude positiva daqueles que nos escutam, daqueles que nos veem e etc e tal. Espero que de alguma forma seja útil para você essas informações. Futuramente tem mais vídeos reflexivos e coesos de Everson HMS. Vamos para cima.